Graça e paz, eu me chamo Wilson Júnior e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Tabernaculando. Hoje nós iremos falar da ira de Jesus Cristo. João capítulo 2, versículo 13 em diante, vai narrar a história de Jesus indo na festa da Páscoa. Só que aquilo que deveria ser festa se tornou motivo de ira para o Senhor. E ele se irou quando chegou no templo. Veja que ironia, a ira de Jesus Cristo não é narrada nos seus encontros com os pecadores, mas logo no recinto mais sagrado para os judeus, que é o templo. Quando ele chegou no templo, ele viu muitos comerciantes e cambistas, e isso o irou. Vamos entender um pouco o contexto? Aqui era a festa da Páscoa, a festa mais aguardada dos judeus. Para você ter ideia, dentro de um raio de 32 quilômetros da cidade de Jerusalém, todos os judeus eram obrigados a ir. No entanto, haviam muitos judeus fora de Jerusalém e de Israel, os estrangeiros, que gostariam de participar dessa festa tão importante. Com isso, a cidade tinha uma afluência de pessoas muito grande. Logo, muita movimentação de dinheiro. Só que os estrangeiros não vinham com moedas próprias para o templo. E o templo era sustentado, subsidiado pelos impostos. E os impostos tinham que ser com moedas próprias do templo. Então, os judeus, a partir de 19 anos, tinham que pagar esse imposto. Logo, quando os judeus chegavam em Jerusalém, tinham que já pagar um imposto para o templo. E eles precisavam fazer a troca das moedas estrangeiras pela moeda própria do templo. E também tinha os comerciantes, vendiam aqueles animais, né? Os bois, as ovelhas, as pombas para o sacrifício, até mesmo porque as pessoas vindo de longe, como é que iria trazer até Jerusalém os animais? Então era bom que tivesse essa venda. No entanto, o problema não era com o serviço em si, mas a forma em que era prestada e o coração daqueles que estavam ofertando esses serviços. Então vamos para algumas aplicações breves. Primeiro, o mesmo evangelho de João, que relata tanto o amor de Deus, é o mesmo evangelho que relata a ira de Jesus Cristo. Amados, nós não podemos ser seletivos com a palavra de Deus. Não podemos ser parciais no anúncio do evangelho. O mesmo Deus que enviou o Filho, demonstrando seu amor, é o mesmo Deus sendo representado no Filho, com a ira dentro do templo por causa daquilo que estava acontecendo. Segundo, ora, o Senhor Jesus ficou irado. E como não? Ficou irado por causa de uma injustiça social causada em nome da fé. Ou seja, a religião se tornou um meio de obtenção de riquezas de forma imprópria. Os cambistas botavam taxas exorbitantes e pessoas que vinham de longe para adorar eram vítimas dessas pessoas. Porque tinham que trocar moeda e eles aproveitavam a necessidade de ajudar alguém para poder ganhar um lucro. Terceiro é que esse comércio, essas trocas eram feitas no pátio dos gentios. Ora, era no pátio daquelas pessoas que vinham de longe para adorar a Deus. E isso é o desejo de Deus relatado no Velho Testamento com muitos versículos. O Senhor Jesus almeja que todos os povos, que todas as famílias da terra fossem abençoados por meio de Israel. E o pátio aqui dos gentios era uma arquitetação do projeto de Deus de alcançar todos os povos. E nesse pátio, onde todos os povos poderiam vir adorar a Deus, estava tendo balido de ovelhas, mugido de bois, canto de pomba, estava tendo barulho de comerciantes, estava impedindo que os gentios tivessem um momento de comunhão, adoração, contrição com Deus. Então, estava atacando diretamente a intenção missiológica de Deus com o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel era um meio ao qual Deus escolheu para que todos os povos fossem abençoados. Aquilo que nós chamamos de missão centrípeta. Israel era o centro e o povo tinha que ir a Israel. Só que isso estava sendo suprimido pela condição do egoísmo dos corações daqueles que estavam comercializando e trocando as moedas. E, amados, o Senhor Jesus ficou irado, não foi por pouca coisa.
o Senhor Jesus, ele disciplinou o que aqui estava, não se vingou. A ira de Jesus foi uma ira ordenada. Observe que ele criou um chicote. No momento da sua ira, ele criou um objeto para espantar os animais grandes. Não relata que ele bateu nos cambistas. E que a este ele falou, saiam daqui. Então imagina que a ira de Jesus Cristo é porque ele é Deus. E a sua casa, que deveria ser chamada casa de oração, estava sendo uma casa de comércio. Então o Senhor Jesus ficou irado, isso nós precisamos pregar também. O Senhor Jesus ficou irado por causa da indiferença que esse povo estava tendo com os mais necessitados, com a injustiça social. Ele não poderia ficar indiferente com isso. E outra coisa, porque o próprio povo que foi eleito para revelar Deus estava sabotando a sua missão aqui na terra, impedindo que os gentios tivessem um momento adequado de adorar. Minha quarta e última aplicação, puxando aqui uma especulação, que muitos que estavam aqui no templo, ajudando os gentios, porque era um serviço necessário, trocar a moeda, vender os animais, mas estavam usando isso de forma errada. Esse serviço, talvez, muitos deles começaram com boa intenção, mas que no decorrer do tempo viram que era algo lucrativo, não guardaram o coração e se deixaram vender para Mamon. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos começar um ministério, carreira, muitas coisas de maneira bem intencionada, mas que no meio do caminho a gente acaba se perdendo. E isso é um risco muito real. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então que a purificação do templo vem nos ensinar que nós não podemos ser parciais no anúncio, que nós não podemos ficar indiferentes com a justiça, que nós não podemos atrapalhar a intenção missiológica de Deus com a igreja, e que nós devemos guardar nosso coração para se manter íntegro naquilo que Ele confiou em nossas mãos. Que Deus em Cristo nos abençoe.